Bom dia, garotada do 8º ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton e vamos para mais uma aula, tá? Vamos começar o próximo capítulo. Vamos começar falando aí de Brasil, período regencial, certo? Um minutinho só. Oi, certo. Tá, porque agora eu gravei 2 vezes e o áudio não saía. Período regencial, tá, gente? Lembrando que o período Brasil Império ele é dividido em primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Na última aula nós vimos o que é que aconteceu para que Dom Pedro I abdicasse, né? Deixasse o trono para o seu filho, o Pedrinho, que está aqui. Porém, o Pedrinho só tinha 5 anos, então não podia governar. Por isso a gente entra no período da regência, período em que o Brasil vai ser governado por regente, onde nós vamos ter a representatividade já dos grupos políticos tentando dominar aqui a cabeça do Pedrinho II, tá? E é isso que a gente vai entender hoje. Que grupos políticos eram esses? O que foi feito? Tivemos a regência trina, depois a regência una, o que foi de bom em cada uma delas, certo? Para que a gente possa entender, a gente precisa primeiro conhecer aí como se organizou a política e a economia pós a abdicação de Dom Pedro I. Depois que Dom Pedro I abdicou, a gente entra no período regencial, que vai de 1831 até 1840. Nesse período, gente, a gente tem esses determinados grupos políticos aqui, ó. Nós temos, aqui eu botei grupo, objetivo, os setores que participavam do grupo e as figuras ilustres, aquelas figuras mais importantes do grupo, né? Então, no primeiro grupo nós temos os restauradores. O que é que os restauradores querem, também conhecidos como caramurus? A volta do Dom Pedro I e o absolutismo. Quem fazia parte do setor? Comerciantes, portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Grande figura, o amigo do Dom Pedro I, José Bonifácio, né? Uma figura muito representativa no processo de independência do Brasil. Depois nós temos os liberais exaltados, tá? Que aí tem como movimento Farroupilha. Eles querem uma centralização do poder, mas eles querem um sistema federalista. Eles querem mais autonomia para as províncias, mais poder para as províncias. Fazem parte profissionais liberais, pequenos comerciantes, funcionários e militares modestos. Cipriano Barata, Borges da Fonseca são alguns dos nomes. Depois, liberais moderados. Os liberais moderados queriam a unidade territorial, uma monarquia, a escravidão e o aumento do poder das províncias. Então percebe que os liberais exaltados e os moderados, eles querem o aumento do poder para as províncias. Só que um quer o sistema federalista e o outro quer o aumento do poder das províncias. Certo? Então vamos lá. Regência trina, a regência trina vai de 1831 até 1835. Nesse período você tem a contraposição aí do executivo e do parlamento. Lembrando que quando Dom Pedro I governava, ele tinha o poder moderador, onde ele podia vetar decisões tomadas pelo executivo e pelo judiciário. Lembra disso? Pois é, agora sem o Dom Pedro I no poder das regências, você tem aí os regentes sendo eleitos, então você vai ter uma contraposição, meio que um equilíbrio das forças entre o executivo e o parlamento, certo? Nesse período aí a gente tem alguns problemas que as regências vão ter que solucionar, como por exemplo o fato de o exército aí ser visto como uma ameaça, como algo que eles precisariam conter. Por quê? O exército aí não trazia segurança, né, para essas autoridades, para o governo. Isso porque, gente, o maior número dos postos de comando do exército estava nas mãos de portugueses, certo? A outra parte era de pessoas de baixa renda, então eles temiam que em algum momento o exército pudesse ocasionar um motim, né, uma revolta. Então, para isso, eles precisavam de uma força que pudesse resguardar o governo em caso de uma revolta do exército. E aí a gente tem em 1831 a criação da Guarda Nacional. O objetivo é a manutenção da ordem pública.
Para governar, para organizar essa Guarda Nacional, eles vão escolher os proprietários de terra, tá? Aquelas pessoas que tinham posse em sua região, e vão dar a eles o título de coronel. A gente vai ver, quando você estiver lá no ano, se Deus quiser, em aula presencial, você vai ver que a figura do coronel foi muito importante no período da República também, para formar o poder das oligarquias. Mas esses coronéis eram pessoas importantes, pessoas com posses, e eram eles que mantinham aí a criação da Guarda Nacional. Então cada região basicamente teria o seu coronel, teria a sua Guarda Nacional. O objetivo, resguardar o exército e possíveis revoltas que pudessem fragmentar o império, certo? Por isso que eu botei aqui, ó, manter a paz interna e enfraquecer os grupos do exército. Ato adicional de 1834, foi outra ocorrência aí da regência Trina. Gente, o ato adicional nada mais foi do que uma reforma aí na Constituição de 1824. Algumas mudanças ocorreram. Lembra que quando a gente falou dos grupos políticos, a gente viu que basicamente eles queriam maior autonomia para as províncias, e a reforma na Constituição, o adicional de 1834, vai dar a eles essa maior autonomia. Isso porque vai ser dado aos presidentes da província direito de cobrar impostos, cobrar e criar impostos se assim achasse necessário. Vai ser dado também ao presidente da província o direito de escolher funcionários públicos. Esse fato aumenta em muito o poder, gente, desses presidentes, o poder político desses presidentes, já que eles vão poder aí perseguir os seus inimigos que estão em cargos públicos, tirar e colocar aqueles que mais estão enquadrados com seus interesses, certo? Os regentes, foi decidido que os regentes não poderiam usar o poder moderador, aquele poder que pertencia somente ao imperador, né? O poder moderador só retorna quando Dom Pedro II assume o império, mas no período da regência não existia, passou a não existir o poder moderador, né? Os regentes não poderiam vetar decisões do judiciário e do legislativo. É por isso que eu disse que existe meio que um equilíbrio das forças, tá? Foi decidido acabar com a regência trina e estipular uma regência una. Em vez de 3 regentes, apenas um. O primeiro seria Diogo Feijó, certo? Mas isso é assunto de uma próxima aula. Fica hoje para vocês o exercício da página 20 e 22. Fiquem com Deus e até a próxima.